Olá, obreiros, colaboradores, pastores, bispos, nesta manhã de domingo, aqui desde o Templo de Salomão, daremos continuidade a esse estudo bíblico da Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, paramos no versículo 8, vamos concluir então hoje o versículo 9 e 10. Mas antes, deixe-me fazer esta oração. Espírito Santo, obrigado pelo alto privilégio que nós temos de estar na Tua casa, de podermos meditar na Tua palavra, te adorar, expressar a nossa gratidão, nosso serviço a Ti, através da nossa presença na Tua casa, seja atendendo o povo, seja organizando a igreja para recebê-los, seja limpando, em tudo o que fazemos e por que fazemos, o fazemos pela fé e para Ti. E que o Senhor abençoe a nossa meditação, ajude-nos a ajudar a este obreiro, colaborador, a este Teu servo que está errando ou prestes a errar, pois não queremos, meu Pai, de forma alguma sermos reprovados, pois o Senhor pagou um alto preço na cruz para que fôssemos chamados, libertos, aprovados e salvos. Amém. Graças a Deus. Aí no capítulo 2, versículo 8, apenas recapitulando em consideração aos que já esqueceram que foi meditado, quando diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Essa pedra de tropeço, referindo-se ao Senhor Jesus, como também ao altar, onde fazemos uma aliança, onde fazemos ali uma aliança com Deus de entrega total, como Ele se entregou por nós. Para as pessoas que se recusam entrar em aliança com Deus, sacrificar suas vidas, perdê-las para achá-la em Jesus, esses veem o altar, veem a Deus como escândalo, pedra de tropeço, sacrifício, renúncia, obediência, justiça, disciplina, ordem. Isso é muita coisa para mim. Não, não é, meu amigo. Deus nunca, jamais pedirá nada além do que você e eu possamos fazer. Mas o altar, o Senhor Jesus, a obra de Deus é feita e composta, sim, de justiça, disciplina, ordem, sacrifício, e exige de todos nós, claro, obediência, humildade, sinceridade. Ele diz aqui, sendo desobedientes para com os que também foram destinados, para o que também foram destinados. Então, essas pessoas que são desobedientes, que se opõem a essa fé de justiça, disciplina, sacrifício, ordem, sinceridade, humildade, perseverança, coragem. Essas pessoas, na verdade, elas não aceitam e elas se rebelam e até saem da igreja porque eles foram destinados a isso mesmo. Eles foram destinados, não que Deus tenha dito, olha, este vai crer, aquele ali vai desobedecer. Não. Deus respeita a decisão, a escolha de cada um. Deus, ele considera, ele respeita o livre-arbítrio de todos nós. E essas pessoas que escolhem desobedecer são os que são destinados à exclusão. Eles mesmos são removidos da obra do altar. Então veja no versículo 9 que ele diz, mas vós sois geração eleita. Quem é o eleito? É aquele que não tropeça no altar. É aquele que não tropeça em subir o altar. Ele pisa firme, ele pisa forte, ele pisa definido. Ele sabe quem ele é e quem Deus quer que ele seja. Ele sabe o que não tem e o que Deus quer que ele tenha. Ele sabe o que Deus quer que ele sacrifique. Ele sabe o que Deus está pedindo. Esses não tropeçam no altar. E não é rocha de escândalo os propósitos de fé, a campanha da Fogueira Santa. Não é escândalo, pelo contrário. É motivo de alegria porque exige de nós o exercício da fé, a vivência da fé, que venhamos vivenciar a fé, pois Jesus afirmou, meu justo viverá pela sua fé. Mas se retroceder,
Quer dizer, se duvidar, e nele não se compraz a minha alma. Então, a minha vida, a sua vida, a nossa vida depende exclusivamente da nossa fé. Então, quem são os geração eleita e sacerdócio real? São os que não tropeçam na rocha, porque ela não é escândalo. São os que não tropeçam na palavra, mas vivem o que pregam. Assumem a fé, assumem a palavra de Deus em suas vidas. Esses são obedientes à voz do Espírito Santo, à direção de Deus. São obedientes à liderança que representa o próprio Deus. O pastor da sua igreja, o pastor solteiro, ou um pastor casado, recém-casado, ou um pastor já experiente, consagrado, um bispo, independentemente dele ser um pastor auxiliar, solteiro ou um bispo. Essa autoridade de pastor, anjo da igreja, representa Jesus. Como você, obreiro colaborador, é uma autoridade para o povo. Você representa Jesus, Deus, para o povo também, porque você é uma autoridade constituída por Deus. E cabe a todos nós aprendermos e nos sujeitarmos e nos submetermos uns aos outros, porque somos um corpo, onde ninguém é melhor que ninguém, mas todos somos importantes, porque todos representamos, simbolizamos uma autoridade de Deus, da igreja que exige disciplina, justiça, ordem, obediência, humildade, sinceridade. Somos transparentes. A igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, os servos de Deus são transparentes. Nós não temos o que ocultar, esconder nada de ninguém. Somos o que somos. E estamos aptos para mudar no que for necessário. Pois ele diz, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, que honrem a nação santa. Somos uma nação. Somos somos milhões. Somos mais de 12 milhões só de servos de Deus, ativos, proativos. Somos mais de 500 mil. Deveria ser muito mais, porque só no nosso país são mais de 220 milhões de habitantes. Então deveria ser muito mais. Mas vamos chegar lá. Vamos ganhar muitas almas. Vamos manter a nossa salva e salvar a dos nossos familiares e a de todos aqueles que estão ao nosso alcance. Deus chama os seus servos de nação santa, quer dizer, separada. Somos milhares, somos milhões, mas temos que estar todos separados. Não pode ser um grupinho aqui, um grupinho ali. Não há grupinhos. Na igreja não pode haver grupinhos. Que eu me identifico mais com aquele do que com aquele outro. Que eu faço parte desse grupo, daquele grupo. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo onde todos os grupos são formados e cuidados por obreiros, que é a coluna. Nós somos a coluna, os obreiros. Eu como bispo, você como pastor, você como obreiro, colaborador, somos a coluna da igreja. E os grupos são justamente para atender, dar atenção a estas pessoas que vão se identificar com o trabalho do Vício Tem Cura, ou do grupo da saúde, ou do grupo da Depressão Tem Cura, ou do grupo jovem, ou do grupo da evangelização, ou do grupo nos presídios, ou no grupo com atenção e cuidado aos policiais. Mas nós somos um corpo. Por isso ele diz aqui, a nação santa, disse ele, o povo adquirido que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo adquirido, fomos comprados. Não esqueça disso. Eu não me pertenço a mim. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um dono. Eu não estou à venda. Obreiro, colaborador, preste atenção. Você não está à venda. Jesus já comprou a mim e a você. Comprou a você e a mim lá no Calvário com seu sangue. Está aqui, fomos adquiridos por ele e para anunciar não as nossas virtudes. Não é as suas virtudes, sua capacidade. Claro, você dá o seu testemunho, que foi curado, liberto, prosperou, casou, amém. Mas nós falamos, não são das nossas virtudes, nós falamos das virtudes do nosso Deus. Quando você dá o seu testemunho,
apenas a título de informação, você está revelando, provando para os demais, inclusive para os incrédulos, que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus existe e Ele transformou a sua vida. Outra coisa é você anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Quando é que eu anuncio as virtudes daquele que me chamou? Quando eu vivo a palavra de Deus. Quando eu pratico o que eu ensino, o que eu creio. Então, você anuncia essas virtudes por meio do seu caráter, por meio da sua vida, do seu testemunho. Ele conclui dizendo: anuncieis as virtudes daquele. Então, não é daquele bispo, daquele pastor, daquele obreiro, daquele membro, não. Daquele que nos chamou. Nós anunciamos as virtudes do Espírito Santo, que através do Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus através do Espírito Santo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reconheça e lembre-se sempre das trevas aonde você e eu estávamos. Não podemos nos esquecer e devemos sempre lembrar de onde Deus nos tirou para nunca, jamais, em tempo algum, sermos ingratos ou ignorarmos o perigo de voltarmos à velha vida. Daí cabe a vigilância, a constância de estar sempre no sentido de alerta, não desconfiando de nada nem de ninguém, mas se policiando. Ao invés de você ficar preocupado com o que estão falando, pensando de você, preocupe-se sobre o que Deus está pensando e o que você está aí maquinando, planejando na sua cabeça. Guarde essas palavras, obreiro colaborador. Vamos praticar e vamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados, que privilégio. Não é verdade? Que maravilha. Bem, é um prazer imenso haver estado aqui com todos vocês nesta manhã de domingo. Tenham todos um bom dia, uma semana abençoada e nos veremos brevemente aqui no templo, aí na sua igreja, quem sabe, vai ser um privilégio para mim e a Viviane, ou nas nuvens, que será melhor ainda. Até lá!